relação ao demônio, qual que é a sua visão? Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, é tudo a mesma coisa? A figura do Lúcifer é aquele mesmo, é o anjo caído que queria ser Deus? Bom, a tradição judaico-cristã de longa data trabalha a ideia de Lúcifer, embora esse nome não apareça na Bíblia. Não tem Lúcifer? Não tem. Lúcifer ou Lutíferos. Estrela da manhã? Estrela da manhã. Lutíferos é estrela da manhã o que aparece na Bíblia, né? Só que o livro de Isaías, de novo, aí, Lúcifer veio graças a Jerônimo. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele traduziu a expressão estrela da manhã, ou estrela da alva, para lutíferos. Lutíferos em latim, lute, luz. Ferus, que carrega. Aquele que carrega a luz. Transportador de luz, portador de luz. E acabou que lutíferos, por vias do latim corrompido, virou um nome próprio e virou o nome do ser angelical que caiu, embora esse nome não esteja na Bíblia como nome próprio. A Bíblia o chama de acusador, que em hebraico seria Satã. Satã é advogado de acusação, não é? Às vezes o apelido também de diabolos. Diabolos em grego significa dia, através de, é a preposição grega através de. Você fala, por exemplo, em grego você fala diálogo. Logos, diálogos, através da palavra. Tá certo? A diáspora, semente lançada através de. Diarreia, que corre através de. É tudo grego, meu irmão. É tudo grego. Tudo bem de lá. E balos significa lançado. Tanto é que balística, bala de revólver, balaustre, né? Balos é lançado em grego. Diabalos, aquele que foi lançado através de, para fazer uma referência a quando ele caiu do céu. Mas esses nomes, Lúcifer, Diabo, Satã, que eu falei adversário, são apelidos, títulos que esse ser angelical, um querubim, foi adquirindo ao longo do tempo. O opositor, né? A gente não sabe qual que é o nome próprio dele, a CNH dele. Né? Quando Jesus joga os diabos, os demônios no porco, é outra coisa. É outra coisa. Ali é interessante, porque os demônios que estão ali, eles pedem a Jesus, lança-nos aos porcos. Ali são demônios, né? A palavra demônio também é interessante porque a gente tem que cuidar, porque no grego vem da palavra gênio. Gênio. O cristianismo acabou pegando a palavra gênio, também por vias do judaísmo do segundo templo. Gênio de muito inteligente? Não, gênio de genialidade mesmo, de personalidade humana. Um gênio, né? tá. É porque você tem em grego, por exemplo, o Aristóteles fala do eudaimonia, né? O bom gênio, a sua disposição. O gênio é o que você é. A sua disposição, a sua psique, a sua alma, é o seu gênio. Então, eudaimonia era aquela pessoa que tinha virtuosa. Achei uma boa tradução. Embora aretes também seria virtuoso em grego, mas vou falar de eudaimonia, a pessoa virtuosa em grego. Só que daimonion significa aquele gênio que pode ser bom ou ruim. Mas você sabe, as palavras sofrem semântica. E daimônio acabou sendo incorporado pelo cristianismo primitivo, por vias do Novo Testamento grego e depois do latim, como sendo uma marca, um título para os anjos que seguem Satanás na rebelião dele. Mas como eu falei, a gente não tem a CNH do inimigo de Deus. E ele fala que legião, né? Legião. Mas ali tem uma coisa interessante, o porquê de legião. Quando Marcos cita aquilo ali, Marcos é muito irônico. Papias foi um escritor cristão do segundo século, ele dizia que Marcos escrevia orientado por Pedro. E Pedro era um camarada bem-humorado. Pedro era aquele tiozão do churrasco. Né? Pedro era um Bolsonaro. A vida sem entrar pra política. Aí, né? tá ok? Exatamente. Meu, não vai fazer não, né? Pô? Tá ligado. É demônio, né? Tá ligado aí nos porcos aí, não né? Vai me atrapalhar, pô. Trabalhar meu governo aqui, pô. Tô querendo falar direitinho aqui, você vem falar. Não dá, pô. Acho que eu nunca... Quando você ia imaginar que o Rodrigo imitava o Bolsonaro, hein? Nossa, mãe, viu? Aliás, não sei, lógico que eu não sei se ele vai ver isso, mas um grande beijo para toda a família dele lá. A esposa dele muito querida, já falei com ela por telefone, já orei. A filha dele chama-se Laura também, que é o nome da minha esposa. Tá lá, tem meu livro lá, tava lendo e tudo. Então, pessoas do bem. Mas, isto posto, eu sei que alguns o acham um ótimo presidente, outros ridicularizam, não estou aqui falando da política, eu só dei esse exemplo aqui. O Pedro, ele tinha aquela personalidade do Bolsonaro. Ele falava primeiro para depois ele pensar no que fez, e era um camarada muito...
alegre, aquele tiozão do churrasco ali, esse era o Pedro. Sim. E essa imagem de Pedro passa pelo Evangelho de Marcos, que segundo Papias escreveu sobre Pedro. E ele é muito irônico. E como eu falei... parte do Legião aí? Exatamente. Porque está em Marcos. Todos os evangelistas, com exceção de João, contam essa história. Mas olha que interessante. Quando os outros evangelhos, Lucas e Mateus, contam esse episódio, eles contam o seguinte, que Jesus chegou em Gadara, aí chegou um menino endemoniado, tá certo? E Jesus expulsou o demônio falou assim, manda-nos aos porcos. Aí Jesus falou, pode ir para os porcos caem no mar, morrem, o povo da cidade fica desesperado, porque teve prejuízo com os porcos, manda Jesus embora dali. Ele querendo fazer o bem e ainda... Fazer o bem vai embora. Quer dizer, o porco é mais valioso do que o menino. Pô, o cara curou o filho ali deles e tudo e tal. Não, a gente prefere o cara endemoniado, não vão perder nosso dinheiro, não. Só que Marcos conta a mesma história de uma maneira mais irônica. Você sabe que eu tenho uma maneira irônica, às vezes, de contar uma história. Eu posso falar, por exemplo, assim... uma vez uma mulher veio pedir ao pastor para orientar a filha dela. Mas o pastor falou, por que eu vou fazer isso? E todo domingo, depois do culto, vocês comem pastora milanesa no almoço. Ele está apenas falando de maneira irônica o fato de que acabou o sermão, que a família fica detonando com o pastor no almoço e no jantar, e o filho vai crescendo sem respeito pelo pastor. Entendi. Só que ele falou isso de uma maneira irônica. Exatamente. Vocês comem pastora milanesa no almoço e quer que eu vá lá resolver. Ele vai me ver como alguém a ser detonado no almoço. Foi isso que Marcos fez junto com Pedro. Na versão deles, Jesus fala o seguinte. Jesus fala assim, ele fala assim, ó Jesus, por que viestes nos expulsar do país? Os outros falam, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Aqui eles falam, por que você veio? Não nos mandes para fora do país. Pastava ali, pelas montanhas, uma manada de porcos. Porco não pasta. Quem pasta é a ovelha, vaca. Porco não pasta. E porco não é criado em montanha. Porco é criado em vale. Quem ficava em montanhas eram soldados romanos. E quando Jesus pergunta assim, qual é o teu nome? Ele fala legião, que era o nome das milícias romanas. Exatamente. Aí ele fala, pode ir para os porcos. Quem ficava vigiando as colinas eram soldados romanos. O que Marcos quis dizer? Marcos não está dizendo com isso que a história é fictícia, que não aconteceu. Ele apenas pegou uma história que aconteceu, como eu dei o exemplo, e contou de maneira irônica. O que ele quis mostrar? Veja bem, o povo judeu queria que o Messias viesse para livrá-los dos romanos. Os romanos são os demônios de Israel. Jesus, o Messias, tem poder para livrar vocês dos romanos. E por que ele não fez isso? Porque vocês, à semelhança dos gadarenos, estão mais preocupados com os porcos que vocês vão perder do que com a liberdade que o Messias vai trazer. Exatamente. Você entendeu? Por isso que tem aquela ironia ali. A verdade, a história aconteceu, mas Jesus contou de uma maneira irônica. E eu vou te falar, sinceramente, eu já tive situações em que eu estive em cena de possessão demoníaca de alguém e é muito diferente de uma esquizofrenia, de um problema de bipolaridade, de uma depressão. É como a gente vê em filme, muda a voz, tem uma força sobre-humana. Exatamente. A gente não deve esquecer, o diabo, ele não é monótono. Então, só antes de voltar a isso, voltando a Lúcifer. Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Isso é fato. É fato. Eu posso falar isso até de uma forma bélica. Bélica. Nesse exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Cara, eu não vou dormir hoje. É verdade. Mas sempre? Sempre. Não há trégua. A cada ação. A cada ação. E não há trégua, e colocar-se em neutralidade já escolheu o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Caramba. Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo para matar todo mundo. Só de você falar, não tem nada a ver com isso... Eu não conheço ninguém aqui. Você já assumiu a posição do algoz. A vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia, você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele, porque você é omisso.
E na guerra do grande conflito é esse. Está tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra o mal. Uma batalha. Agora, quer ver que bonitinho? Mas aí você estava falando da possessão que você... Das possessões que você... Isso é só a ponta do iceberg, é o que aparece. É o que aparece, porque como eu falei, o diabo não é monótono. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios que aprendem a arte da hipnose. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios. Que têm diploma de hipnologia. Você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério. Ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário. Aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose. Sugestão. De autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura, sai demônio, faz aquele teatro todo. Aquele ali foi um falso exorcismo. Mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev. Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal. Se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização. Ele fala de civilizações interplanetárias. As mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. Existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que do Kardashev. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir mantras. Mas me fala, eu te interrompi sobre esses... você ia contar uma história de possessão. Eu me lembro uma vez, eu tive poucas experiências nesse sentido. Eu já vi umas coisas estranhas também na igreja que me assustaram. Assim. Eu tive poucas experiências dessas, mas o suficiente para eu ver que realmente poderia ter atos demoníacos. Eu lembro de um rapaz, não vou revelar o nome dele, é claro, em Belo Horizonte, que estudava comigo. Eu estava ainda no ensino médio. E um dia a gente foi estudar a Bíblia e ele incorporou. E a voz dele ficou muito modificada. E aconteciam coisas muito sinistras. Eu lembro de uma cena que ele virou e falou assim... Eu não sei o que ele falou lá, não lembro mais. Que foi uma luta com o diabo ali, porque Jesus fala que tem algumas castas que só saem com jejum e oração. Caramba. E quando ele falou assim, ele olhou para a torneira e a torneira, disparou na mesma hora. Porque saindo água? Saiu água. Ele só olhou. Vamos pegar a matemática e a estatística. Qual a chance matemática do cara olhar para a torneira e dispara? Do nada. Nessa hora? E ela não quebrou a torneira, não nessa hora. Ela só abriu. Ô, Rodrigo, se eu estivesse lá, nessa hora, mas eu só pegava o celular e corria e nunca mais voltava naquela casa, olhava para aquela pessoa. Só isso. Claro. De medo. Eu sei, mas dá realmente um certo medo. Mas sabe... Mas o demônio tem esse poder? Tem. Tem e não tem.
de alterar uma coisa física? Claro. É? Claro, por que não? Mas... Se o ser humano tem... Mas a gente não consegue fazer uma torneira espirrar água. Sim, mas na Idade Média também a gente não conseguiria fazer uma imagem sair de um aparelho para o outro sem nada. Ah, sim. Ele tem um conhecimento muito maior que... Exatamente. Ah.